outra denúncia também que nós estamos acompanhando, olha aqui no telão comigo já algumas mães lá do bairro Jardim das Margaridas. Essas mães estão com Laís Cavalcante. Elas denunciam que estão tendo dificuldade de adquirir fraldas geriátricas para as crianças, para os filhos que têm microcefalia. Elas têm o direito de adquirir esse produto e não estão conseguindo, né, Laís? Há quanto tempo a dificuldade na aquisição das fraldas? Bom dia. Oi, Tiale, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Antes de responder essa e outras questões que a gente tem para trazer aqui, eu vou primeiro apresentar. Essa aqui é a Júlia, ela que tem 7 anos. Quero que vocês, mães, se apresentem. Você, quem é? Eu sou Daiane, mãe da Ayla. Essa é a Flaviana, mãe da Júlia, que está aqui. E você é a? Sou Carol, mãe de Juan. Pois é, Juan e Ayla não estão aqui porque resolveram dormir mais um pouquinho hoje, só a Júlia acordou mais cedo. Nas mãos da Flaviana, Tiare, a gente tem aqui a fralda ideal para uma criança de 7 anos, na condição da Júlia. E a fralda parece que é que vocês estão recebendo. Isso. Deixa eu só fazer uma comparação. Nem a minha filha de 4 meses cabe mais nessa fralda. Então, é óbvio que uma criança de 7 anos não vai conseguir usar mais essa fralda. Como é que está a situação hoje e há quanto tempo vocês estão nesse perrengue? Sim. Bom dia, Tiale. Há mais de 6 meses a gente está sendo dispensado no distrito de vários lugares, não é só aqui do Jardim das Margaridas, esse tamanho de fralda, essa forma de fralda aqui. Antes era fornecido esse tamanho aqui de fralda. E aí eles fecharam com um novo fornecedor para essa forma aqui. Porém, a secretaria já tem há algum tempo já conhecimento desse problema, porque a gente já teve várias reuniões. Então, não é um caso novo, não é um problema novo, recente, que a gente está trazendo agora. Já foram várias reuniões, já tem protocolo de ligações, protocolo de pautas que a gente já mandou, já encaminhou e nada foi resolvido. E não é um problema só do Jardim das Margaridas? Não, não é um problema só do Jardim, é um problema de vários outros distritos. Ontem a gente teve na frente da secretaria, pedimos que eles descessem para se expor na frente da gente, na frente de todas as mães. Por quê? Porque a gente está cansado de reuniões e nada é resolvido, nada é feito. Tinha outras mães de outros bairros lá e assim, a gente quer, eles falaram que iam dar um de emergência, voltar a dar as fraldas corretas, ia dar esse mês ainda, forneceu de emergência e a partir de fevereiro ia dar uma nova remessa. E assim, a gente quer que isso seja feito nos distritos dos bairros. Aqui no nosso distrito, no de Boca da Mata, o distrito de Boca da Mata, de Cajazeiras, no distrito de Cajazeiras, a gente quer no distrito, a gente não quer em nenhum lugar, a gente não quer em nenhuma associação, a gente não quer em nenhuma ONG, a gente quer nos bairros de cada um, para cada mãe, porque a gente não é melhor do que ninguém, então cada mãe pegar nos seus bairros e voltar a receber a fralda ideal. Minha filha hoje usa gastro, vai fazer sábado 60 dias com a gastro, ela só se alimenta pela gastro, então assim, a fralda hoje ela está gastando demais. Quantas fraldas por dia, mãe? Mais de 10 fraldas por dia ela usa. E eu ainda não fiz a atualização de uma nova quantidade de fralda. Eu recebo 150, que era quando ela comia via oral. E assim, é um problema geriátrica também, que ela já é geriátrica, falta geriátrica e a qualidade também não é boa. Pois é, essa questão das fraldas de tamanho maior realmente é um problema, viu, Tiale? Não só para as mães que têm crianças com microcefalia, a gente tem também sido abordado muito nos postos de saúde para idosos, ou seja, a fralda num tamanho maior parece que não tem chegado aí de forma adequada nos distritos. Vou só lhe interromper aqui, Flaviana, porque eu quero saber de você, mãe, em relação à questão dos remédios. A gente sabe que o problema da fralda é gravíssimo, as crianças não podem ficar sem a utilização da fralda, é um direito que elas têm, mas parece que a medicação também está em falta. Sua filha hoje toma quantos remédios? Ela toma em torno de 5 remédios controlados no dia. Bom dia, Tiale. Toma 5 remédios por dia, né? 2 deles vivem em falta, né? No Mário Leal, a gente foi uma luta para poder conseguir se inscrever e ainda demorou 90 dias para começar a receber. E quando começa a receber, quando não falta o levetiracetam, falta o clobazam. Né? Então é complicado porque são remédios de alto custo, o remédio custa 900 e poucos reais, que ela toma dosagem de 750 miligramas, então é muito, muito caro.
Pois é, Tialia, aqui a gente está trazendo aí esses questionamentos dessas mães para saber o que é que vai ser feito e o porquê, principalmente, né, essa falta de remédios e esse problema aí da entrega das fraldas, se é problema de fornecedor, o que é que de fato a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Salvador pode responder para essas mães que já vivem, né, nessa luta com essas crianças, né, que precisam muitas vezes de internamento porque não conseguem deglutir e aí acabam, né, broncoaspirando, ou seja, essa saliva, essa comida vai para os pulmões e aí a gente sabe o problema que isso gera. Então, elas estão aqui representando todo o universo de mães aí com crianças, tem microcefalia, que tem aí na faixa aí dos 7, 8 anos, pelo menos, viu, Tialia? A gente está aqui, inclusive, para fazer esse bate-bola aí muito importante com a secretária Ana Paula Matos. Está contigo. Exatamente. Permaneça aí no local, Laís. Daqui a pouco a gente vai também abrir o nosso microfone para ouvir outras mães. Eu me comprometi, né, de trazer aqui ao estúdio do Baianoá a nova secretária municipal da Saúde. Prontamente ela atendeu ao nosso convite, a secretária municipal Ana Paula Matos, também nossa vice-prefeita aqui de Salvador. Secretária, muito obrigada por estar aqui com a gente, porque a senhora vai responder a que mais interessa. São as pessoas que dependem da saúde pública, dependem desses benefícios. E quando o seu nome, né, surgiu para assumir a pasta da saúde do município, já se criou uma grande expectativa pelo excelente trabalho que a senhora vem construindo na gestão pública aqui na nossa cidade. Então, estamos confiantes no trabalho também à frente da Secretaria Municipal da Saúde. Eu já começo, né, abordando esse problema da distribuição das fraldas geriátricas para as crianças, para os idosos também. No começo deste mês, nós mostramos problema com a entrega de medicamentos de uso contínuo, também para crianças com autismo. Como a senhora vai conseguir resolver esses problemas? Bom dia. Bom dia. Primeiro, com muito trabalho, com o apoio dos servidores e também com muita fé em Deus. Tenho trabalhado muito. Quem acompanha os servidores viram que esse final de semana a gente saiu da prefeitura sexta, sábado e domingo por volta de meia-noite. Porque, de fato, a gente está com uma demanda muito maior do que o que é comum. Por quê? Nós ficamos 3 anos com a saúde focada na pandemia no Brasil e no mundo. Então, muitas pessoas não fizeram a prevenção, os exames e consultas, inclusive cirurgias eletivas, e agora estão fazendo uma demanda que estava reprimida acontecer ao mesmo tempo. Então, a capacidade instalada, ela não é capaz de absorver isso, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Mas como fazer para dar uma melhor qualidade de serviço e de atendimento? Então, a gente tem várias estratégias, como reorganização de processos, de fluxos, ampliação do serviço. Eu vou trazer uma boa notícia. Ontem mesmo, Tialia, eu estava no COGELS, que é um Conselho de Gestor de Parcerias, aprovando a ampliação de serviços em 8 unidades de média e alta complexidade, para poder facilitar o acesso a esse atendimento. Mas tem algumas coisas, principalmente de regulação, que a gente depende de entidades parceiras, como o governo federal e o governo estadual. Tem uma fila única. Aquilo que a gente pode fazer nos nossos serviços, estamos fazendo. Inclusive, no final do ano passado, fizemos mutirões por causa justamente dessa demanda que estava reprimida. Mais de 600 mil atendimentos de exames, de diagnósticos. Agora, em relação às mães do Jardim, elas têm razão no questionamento delas, elas são pessoas que têm lutado muito com a gente, desde a assistência social, temos trabalhado juntos. Nós temos mais de 1 ano com problema nessa questão de fraldas, porque eu não sei se vocês sabem, um dos insumos dessa fralda, ele compete com álcool gel e com insumos da pandemia, porque é o gel que fica dentro da fralda. Então, tivemos dificuldade em adquirir essas fraldas, tivemos licitação com lote deserto, quer dizer que ninguém apresentou proposta. Tivemos licitação em que o vencedor não apresentou na entrega do produto a qualidade devida. Por exemplo, o secretário antigo Décio, ele devolveu 20 mil fraldas que chegaram fora da especificação. Isso gerou um gargalo no sistema. Então, essas mães, elas têm razão. Nós estamos buscando estratégias para atendê-las. Ontem mesmo eu conversei com a coordenadora da saúde do Ministério Público, que mesmo de férias me atendeu no telefone, a doutora Patrícia. Já estou marcando uma reunião com os outros promotores da infância e da saúde. Conversei com Joana do Abraço, porque é uma mãe também que representa centenas pela associação, para entender na perspectiva delas como eu poderia melhorar o meu serviço, junto com a minha diretora de assistência. Para que isso tudo? Para eu criar estratégias para atender mais rápido e melhor. Então, as mães, elas estão demandando fraldas geriátricas. Já pedi para ampliar meu registro de preço no sistema para que elas tenham acesso a essas fraldas e já abri uma outra licitação. De imediato, essas mães do Jardim vão receber ainda no dia de hoje as fraldas da Big Frau, que é fraldas geriátricas que nós temos, para atendê-las a partir do que elas nos falaram. Vou fazer também uma ação no início da semana que vem, no próprio Abraço, com outras mães, mas já está de modo regular na nossa estrutura a orientação para que elas sejam atendidas da melhor maneira possível nos distritos.
Secretária, a gente realmente está diante de uma pasta que é uma das mais importantes para a nossa cidade. São problemas antigos, não é de agora esse problema, né? Com a distribuição de fraldas, de medicamentos. Inclusive, nós abrimos aqui a participação para o nosso telespectador do Baianoá por meio do nosso WhatsApp 99266-2500. Já tem muitas perguntas. Aproveitando esse gancho da distribuição de remédios, a Josenilda faz uma queixa aqui que ela não está encontrando nos postos o Nelzine. A filha dela é muito agitada, eu imagino que ela não relatou, mas imagino que tem autismo, porque as crianças com autismo têm direito a esses medicamentos de uso contínuo. Então ela disse que já foi na unidade, no multicentro da Carlos Gomes, já foi no Aristides Noves, no Engenho Velho de Brotas, no 5º Centro de Saúde e não consegue esse medicamento. Eu lembro também que numa reportagem que nós mostramos aqui no Baianoá, as mães estavam com dificuldade de encontrar o risperidona, que é um outro medicamento de uso contínuo. Não é possível fazer um planejamento antecipado, já prever que aquele medicamento, aquele produto vai acabar e ter essa aquisição antecipadamente? É possível sim, mas nós temos dois tipos de aquisição desses medicamentos. Alguns são enviados pelo Ministério da Saúde e por mais que a gente faça uma solicitação, a gente depende, que é o que está acontecendo agora com algumas vacinas para as crianças que ainda a gente não tem hoje no município. Então a gente vai lá, a gente cobra. Então tem coisas que eu dependo deles e tem outras que tem questões de licitação. Mas o que é que eu posso garantir a vocês? Já estão melhorando os processos. Na segunda-feira fiz uma reunião com o nosso farmacêutico Bruno, com o nosso coordenador administrativo Cláudio e com os 12 coordenadores de distrito e os seus sub-ADMs. Para quê? Para pensar os fluxos e processos. Porque tem momentos em que nós temos, por exemplo, o remédio no almoxarifado e não tem naquela unidade. Por quê? Porque teve uma demanda excepcional. Então a gente está fazendo um trabalho, inclusive com o NTI, que é a parte da informática, para isso ser mais rápido. Aquilo que depender do município vai ser feito. Eu estou tendo que me virar, e por isso que eu falei que estou fazendo 3 turnos até meia-noite, porque eu estou indo nas unidades e ao mesmo tempo estou conversando com as áreas técnicas para melhorar os processos. Nossa visão não é mudar pessoas, mas mudar processos. Ontem, por exemplo, enquanto as mães estavam lá no comércio, eu não pude estar com elas porque eu estava no Palmiúdo, na nossa unidade de regulação, conversando com as médicas, conversando com a diretora e com os técnicos, falando do aumento da contratualização de serviços, ou seja, mais acesso a neurologistas, a terapeutas ocupacionais, a psicólogos, clínicos, justamente pensando na necessidade delas, porque é real. A gente tem que cuidar das nossas crianças, do nosso povo. Então eu estou aqui, Tialia, aproveitando essa oportunidade, convocando as pessoas para prevenção, para complementar o ciclo vacinal, para que a gente possa, de fato, ter o nosso foco diário na atenção primária, na atenção básica, e que a gente não precisa estar sempre tratando a doença, mas que a gente evite o seu acontecimento. Secretária, nós temos muitas participações aqui do nosso telespectador. A gente vai fazer aqui um grande esforço para responder, né, a maior parte das perguntas. Então, também conto com sua colaboração da gente tentar ser mais objetivo. A senhora falou aí, né, que esteve acompanhando de perto alguns problemas de algumas unidades. Eu vi que a senhora, de fato, foi ao Multicentro da Liberdade, depois que nós mostramos aqui a denúncia ao vivo no Baianoá, de superlotação, de demora no atendimento, de falta de vaga. E aproveitando esse gancho, olha só, a Joélia, ela disse que já foi várias vezes à unidade básica de saúde da Santa Luzia, 18 vezes, tentando marcar uma consulta oftalmológica e não consegue. Já aqui, ó, a Valdívia diz que tratamento dentário não encontra nos postos de saúde aqui de Salvador. Então vamos tentar aí, né, atender a essa denúncia, esse apelo do nosso telespectador. Santa Luzia fica no Engenho Velho de Brotas, a gente está tendo atenção, mas eu vou verificar essa situação específica dela. Estamos sim com a questão dos tratamentos dentários. Nós tivemos um concurso de seletivo REDA para atrair dentistas e houve um questionamento judicial do órgão regulador deles. Ontem eu estava com o procurador Cláudio Honor e a coordenadora gerente Socorro discutindo isso. Nós temos alguns postos sem dentistas, sim, por causa dessa questão de que nossa seleção foi judicializada. Estou buscando alternativa para resolver. As questões pontuais aqui faladas, eu já vou pedir para a minha equipe técnica resolver de imediato. Entender essa questão, por exemplo, oftalmológica, porque tenta 18 vezes e não consegue, e vamos resolver. Agora, em relação ao Multicentro da Liberdade, eu estive lá pessoalmente. Na sexta-feira, cheguei lá às 6 da manhã, acompanhei o início até a organização do processo. Nós temos um fluxo de fila, que seria as pessoas que estão no laboratório ao mesmo tempo na farmácia.
Então, isso gera um acúmulo de pessoas. Já organizei, pedi um apoio aos conselheiros tutelares da Liberdade e à secretária de Política para as Mulheres e Infância e Juventude para relocar o conselho que ficava ali no mesmo prédio, para que a gente tire a farmácia da mesma entrada. Então, já estou fazendo isso de imediato. Já fui também na Sudesv e pedi apoio ao governo do estado, porque eles têm um espaço ali que seria um equipamento esportivo para que a gente use para organizar a fila, sentadinho, bonitinho. Então, aumentando a oferta de serviços. Então, agora tem questões que são estruturais, que exige, por exemplo, a colocação de um ar-condicionado. O que for estrutural, eu peço paciência, porque uma reforma ela tem um prazo, mas o que for organizacional como fluxo, eu já estou resolvendo. Agora, secretária, tem um problema que a gente acompanha e que me parece histórico, que é a demora no atendimento, muitas vezes essa falta de especialista ou pacientes que têm que esperar 3, 6, 8 meses para conseguir uma determinada vaga em consultas, em exames que são considerados essenciais, a exemplo de exames para as mulheres, exames preventivos. Falta profissional? A senhora considera que hoje o efetivo de profissionais da saúde do município é suficiente para atender Salvador? Essa é uma questão do país. Faltam profissionais, mas não só na saúde pública, na saúde privada também. Às vezes o tempo de espera no hospital privado, com plano de saúde, é até maior do que o tempo de espera no hospital público. Então, preciso dizer isso. Tanto é que temos várias faculdades agora sendo abertas de medicina para suprir essa demanda. No nosso caso, a porta de entrada do profissional é o concurso público. Fizemos e não tivemos a quantidade de profissionais adequada. Fizemos o concurso temporário, que é o REDA, e hoje estamos com a autorização do Ministério Público com o PJ. O que é isso? Contratar o profissional pela nota fiscal dele. E ainda assim, algumas áreas como a pediatria, a gente tem dificuldade de encontrar. Ontem eu estava conversando com uma médica justamente sobre a saúde da mulher, e ela me falando que a citopatologia, os técnicos que eram formados em Salvador não são mais. Então eu estou implantando uma escola de saúde pública no município, para que o próprio município forme esses técnicos, esses profissionais. Então é uma realidade não só da saúde pública, mas também da saúde privada. Olha, sua equipe técnica muito eficiente já me mandou aqui um retorno com relação à falta do risperidona, que foi uma denúncia que nós mostramos no começo do mês, a confirmação, portanto, da sua assessoria de que tem o medicamento. Então eu faço esse alerta para as mães que têm filhos com autismo. Existe sim o risperidona disponível em comprimido, mas não em todos os postos básicos aqui de Salvador. Faço questão de receber então depois essa lista, secretária, quais são as unidades que estão distribuindo o risperidona, que é um medicamento de uso controlado tão importante, né, para essas crianças com autismo. Eu vou dar sequência aqui porque tem muitas perguntas dos nossos telespectadores. Deixa eu falar aqui do Elisaldo. Ele diz que a esposa dele, a Maria Nascimento, está tentando marcar uma ultrassom da tireoide e não está achando vaga. Já tem isso uns 3 meses. A senhora tem conhecimento se há a disponibilidade desse exame aqui no município? Nós temos os exames, mas a gente passa por uma lista única. Alguns exames são contratualizados pelo município, outros a gente entra na lista do estado. Ontem eu estava na regulação a manhã inteira, justamente com a nossa diretora Daniela, para entender que exames a gente precisa ofertar em maior quantidade e o que é possível fazer. Nós, por exemplo, aumentamos a contratualização com o Hospital Municipal, que é gerida pela Santa Casa da Misericórdia, e colocamos um tomógrafo lá que a gente vai inaugurar nos próximos dias. Eu também estava verificando na UPA dos Barris como utilizar o aparelho de ultrassonografia lá de modo mais efetivo, em mais ciclos. Então, estou reorganizando, porque normalmente é no turno da manhã, para que a gente possa ter essa demanda específica e transferir para lá. Vamos fazer novos mutirões. Agora, temos que também organizar a fila, porque nós temos uma fila que ela é antiga, às vezes a pessoa fez esse exame em outro lugar e a gente marca a consulta ou o exame e nós temos uma média, presta atenção, por favor, que isso é muito importante, de 30% de ausência desses exames. Então, a gente marca e as pessoas não vão. Por quê? Talvez porque demore a marcação, porque no dia a pessoa não tem o dinheiro do transporte, ou porque no dia ela tenha que prestar um serviço ou cuidar de uma criança. Então, a gente está reorganizando nosso atendimento para que a gente tenha já o referenciado e verifique quem pediu o exame e more perto, que se alguém faltar, a gente consiga trazer, como a gente faz numa lista de espera, num hospital privado, onde você fica esperando uma marcação extra. Então, tem uma questão de organização administrativa, mas tem outra, eu preciso repetir, que é excesso de demanda em função da pandemia. Muitas pessoas
ficaram 3 anos, até por medo, sem ir para o hospital, sem pedir uma consulta. Então, para eu colocar uma ultrassom dessa, eu preciso não só do aparelho da estrutura física, mas dos médicos e técnicos especializados. Eu vou verificar esse caso para tentar ajudar. Então, é importante até que você passe para a gente, mas o que eu estou garantindo a vocês, estamos fazendo tudo para que essa fila ande mais rápido, que oferte o serviço. Tem questões que vão ser resolvidas de imediato, outras eu vou precisar construir, por exemplo, uma estrutura. Hoje, a grande fila que a gente tem é da vascular, temos problemas com o pé diabético para a gente cuidar aqui, e temos também a fila da oncohematologia, e que isso, a gente, para resolver, demora talvez 6, 8 meses, porque eu vou ter que construir uma estrutura física, contratar um equipamento e treinar os profissionais. Então, a resposta não está só no município, está na melhor interlocução entre o município e o Estado, que já estamos fazendo. A secretária Roberta do Estado me recebeu muito bem, estou conversando com as suas técnicas, estou conversando com o COSEMS. Então, o que depender de integração, vamos fazer, porque o que importa é cuidar do povo. Mas aí, Tiale, por favor, tome sua vacina para que esse gargalo não volte a acontecer no futuro. A senhora falou aí do Estado, né, da responsabilidade do Estado também com a saúde pública. A gente acompanha casos de pacientes que estão ocupando por 2, 3 meses leitos nas UPAs, porque está aguardando na fila da regulação uma transferência, e realmente compete a responsabilidade ao governo do Estado. Deixa eu voltar a interagir com Laís Cavalcante, que ela está lá no Jardim das Margaridas, acompanhando aí o apelo dessas mães que têm filhos com microcefalia. Nós vivemos esse surto em 2016 por causa da Zika, e tem mais perguntas por aí, né, Laís? Pode mandar pra gente. Pois é, Tiale, só para encerrar aqui o assunto, eu sei que a gente está com um tempo curtíssimo, as mães aqui pedem que essas fraldas que vão ser enviadas aí em caráter emergencial sejam enviadas para os distritos em que elas moram, para que fique mais fácil, secretária, o acesso delas, porque quando isso é enviado para as associações fica muito complicado para as mães saírem daqui ou saírem do subúrbio para irem até essas associações e retirar as fraldas. Esse é o recado que elas me pediram para te passar. Um outro questionamento é porque eu estive por 2 dias no Multicentro da Liberdade, e em nota, a própria secretaria informou para a gente que as pessoas não precisariam dormir na fila, que elas poderiam agendar suas consultas e exames em mais ou menos 160 pontos em unidades básicas de saúde. Só que aí essa população tenta fazer isso e é informada que precisa sim ir até o Multicentro, precisa ir até a Liberdade ou a Carlos Gomes. Teve um rapaz mesmo de muletas que chegou lá e veio de Itapuã em busca de uma determinada especialidade. Quando chegou lá disseram, não é hoje, volte outro dia. Então o que eu queria tentar entender é que se de fato esse sistema, ele funciona nas unidades básicas de saúde, para os multicentros, para os locais que existem essas especialidades, né, digamos, um pouco mais complexas, sei lá, seja a vascular, seja a cardiologia, para que a pessoa não precise ir para a Liberdade às 3:30 da manhã, dormir na fila e ficar ali à mercê da violência, à mercê de tudo que pode acontecer na porta de um posto de saúde. É esse questionamento que eu te faço, secretária Ana Paula Matos. Seja bem-vinda aí à nossa roda de questionamentos aqui do Bahia no Ar. Inclusive, Laís, eu lembro bem também de moradores do subúrbio que estavam indo até o Multicentro da Liberdade para conseguir atendimento. E a gente vê, né, como vai se criando aí um ciclo de problemas. Tá com a senhora, né, para responder esses questionamentos. Vou responder sim. A gente tem algumas questões que são até da relação com o atendente. No Multicentro da Liberdade existe um excesso de procura pela manhã, porque a assistente social é tão querida, cria uma identidade tão grande com eles que eles vão procurá-la pessoalmente. Esse é um dos casos. Outra situação é que a gente tem um sistema que administra e controla essa regulação. Se você estiver na lista de espera ou com o exame já marcado, se você chega para demanda aberta, ou seja, chego hoje, você não é atendido porque senão eu bloqueio vaga em 2 locais. Eu estou estudando isso, eu passei com a tecnologia da informação e os técnicos amanhã de sábado todo entendendo quem está certo ou como melhorar, porque no fundo o gargalo desse processo. Então sim, você pode fazer essa demanda na cidade toda, é descentralizado, só para vocês entenderem. Salvador é dividido em 12 distritos sanitários, entendendo as especificidades de cada local, as questões epidemiológicas e todo o histórico, porque com essa série histórica, Tiale, eu planejo e administro melhor o meu sistema. Agora, voltando em relação às mães, eu entendo essa demanda delas, já me reuni com os coordenadores do distrito, mas neste momento, como elas fizeram uma demanda emergencial, eu estou entregando no jardim para elas, aliás, hoje, que já é quinta-feira, esse foi ontem, e para as outras mães que estão descentralizadas em toda a cidade, na associação eu vou entregar no início da semana com outras ofertas de serviço. Mas regularmente vamos fazer no distrito sim, porque isso é um melhor controle e facilita a vida delas.
Tá certo. Secretário, eu quero abordar ainda um último tema antes da gente encerrar essa entrevista. É até uma questão aqui da Reni Suzarte, que participou com a gente pelo WhatsApp, sobre a segurança nas unidades básicas de saúde, nas UPAs. Nós mostramos essa semana o caso lá da UPA de Tancredo Neves, que um paciente teve um surto, um ataque, chegou a machucar alguns funcionários. Nós conversamos ontem ao vivo aqui no Baianoá com a Lília Cordeiro, que é diretora do Sindicato dos Servidores Municipais, e ela falou uma frase que me marcou bastante. Ela disse que os profissionais da saúde estão adoecendo por causa dessa violência que está chegando às unidades de saúde. A senhora vai investir em segurança? Já estamos investindo, nós já temos uma contratualização de um sistema de vida monitoramento que já foi implantado em 60 unidades, vamos implantar em todas. Nós temos uma estrutura de apoio também técnico que está visitando os locais. Essa semana especificamente, no Distrito Sanitário do Cabula, houve uma situação externa, vocês devem ter acompanhado, porque a violência ela é urbana. A gente não administra, isso é do governo do estado, mas nas nossas unidades nós temos uma estrutura sim de apoio da Polícia Militar no que compete, da Guarda Civil Municipal naquilo que compete também. Agora, mais do que tudo, esse adoecimento, ele é fruto do momento que a gente está vendo no país. Então, eu faço um apelo às pessoas e principalmente a parceria que nós temos, que é de excelente qualidade com o governo do estado, para que a gente pense em estratégias. Eu não vou resolver a saúde e a segurança dentro do posto se eu não entender essa segurança fora do posto, se eu não entender os fatores determinantes econômicos e sociais. Por isso que eu estou investindo na educação, na empregabilidade, na assistência social, para que a gente não tenha de fato esse adoecimento. Minha relação com os servidores é muito próxima. Eu estou indo nas unidades, estou conversando com todos. Hoje eu estou indo na unidade descentralizada do SAMU, assim que eu sair daqui, vou no CCZ, já fui na vigilância e vou de olho no olho falar com todos. Mas para ter uma segurança maior, você está me escutando, a partir de segunda-feira eu estarei com 10 equipes na rua que vão visitar todas as unidades. Eu vou verificar a estrutura física de um vazamento a um ar-condicionado que não funciona, a estrutura operacional, às vezes uma dispensação de medicamento está atrasada por um problema técnico que não é tão capacitado, vamos resolver, ou de um equipamento de um freezer, por exemplo. E no segundo nível, na segunda rodada, eu vou verificar a qualidade do atendimento, ouvir ainda mais as pessoas. Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo com a gente. Estou sabendo que é a primeira entrevista que a senhora concede. Obrigada pela prioridade. E, claro, ficaram muitas perguntas, mas eu vou encaminhar aqui essas dúvidas, essas denúncias para a sua equipe, a sua assessoria, para que a senhora possa tomar aqui conhecimento de cada caso. Muito obrigada, um bom trabalho, uma excelente gestão aí à frente da Secretaria Municipal da Saúde. Eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar outras vezes, viu? Obrigada. Eu agradeço e eu me comprometo a trabalhar cada vez mais. Só uma questão. Os servidores da saúde são qualificadíssimos. Isso aqui me dá segurança de que vai dar cada vez mais certo. Obrigada, secretária. Deixa eu